Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Meu nome é Adão Fonseca, sou diretor comercial da Rede Melhor Compra e apresentador deste programa. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse instante, né? O nosso programa ele é distribuído por todas as plataformas de streaming, né? Spotify, YouTube, Deezer, Amazon, entre outras. E quero já te pedir, ative o sininho, deixe seu like, copie o link, distribua para o canal de amigos, familiares aí. Tenho certeza que você vai gostar de todo o conteúdo que já tem gravado e do conteúdo de hoje. Eu tenho aqui uma pessoa espetacular, professor, o cara é mestre, meu mentor, meu amigo, e nós vamos falar sobre caos na gestão. Como gerir minha farmácia de forma assertiva. E para isso eu tenho aqui Nísio Oliveira. Ele é contador, sócio fundador do grupo MCX, especialista em mercado de capitais e gestão de empresas no mercado farma, tem sólida experiência na área comercial e financeira, é consultor do Sebrae Minas Gerais. Nísio, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Adão. A gente que agradece aí o convite do Por Trás do Balcão, do Grupo Melhor Compra, seu. A gente fica com uma responsabilidade muito grande quando um cara da sua competência, da sua capacidade, fala que eu sou o seu mentor. Obrigado. Poxa, a gente aprende com vocês todo dia, a gente faz uma troca muito legal todo dia e pra gente é um prazer estar podendo participar com a rede aqui desse momento. Cara, eu que agradeço e assim, eu acho que ninguém tem tão pouco que não possa contribuir, né? Mas a gente aprende com você. E para quem não sabe, o Nísio é esposo da Carol, que já passou por aqui conosco, né? Já esteve aqui, já deu um show, deu uma aula pra gente. Agora você imagina o nível, né? Nísio e Carol. Eu falo que é um casamento perfeito. Isso né? Porque a gente é família, a gente é sócio, a gente é aluno, professor, a gente é tudo junto. E um engrandece muito o outro, a gente se complementa, ela tem a parte dela, eu tenho a minha. Eu vi o podcast que vocês dois gravaram e ela falou muita coisa importante que a gente vai acabar repetindo um pouquinho aqui e usando de exemplo, porque a gestão hoje ela está dentro da rede, ela está dentro da contabilidade e ela é fundamental para o nosso segmento. Nosso segmento hoje é competitivo, ele é brigado, a gente hoje infelizmente não vende só o produto, a gente vende hoje desconto. Então a gente tem que ter essa gestão para que a gente tenha aquele resultado do nosso trabalho, que é a última linha. Verdade. Né? Se eu não conseguir fazer isso, qual é a graça? Aí é melhor eu ser farmacêutico. Né? Eu sei que a gente está falando aqui, a maioria dos empresários do segmento de farmácia, eles são farmacêuticos. Sim, são. Né? Eles formaram ali na faculdade de farmácia, alguns com sonho de ir para a indústria, só que a indústria abarca bem menos, outros já de família, negócios tradicionais. E a faculdade de farmácia ela não te passa tanto a gestão do negócio. E o balcão não é... Aliás, desculpa te interromper. Bom, eu estou no mercado farma há 35 anos e... pouquinho tempo. E não tive oportunidade no passado de fazer farmácia, mas você sabe que agora eu estou fazendo. Bom, não tem nada na grade curricular do curso de farmácia. Fala sobre empreendedorismo. Beleza. Muito superficialmente, não entra em detalhes, ou seja, você sai de lá só com a teoria lá de farmácia, mas nada sobre realmente empreendedorismo, como abrir uma farmácia, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, né? Como fazer gestão. E isso seria básico em todo curso de formação. Né? Tudo bem, a gente tem a parte técnica, que é fundamental, principalmente para quem vai para a indústria, mas a gente tem aquele pessoal que entra com o intuito de ser dono da sua farmácia, ou às vezes ser dono da sua indústria, desenvolver uma fórmula, criar um medicamento. E se eu não souber o que eu tenho que fazer para isso, eu já começo para trás do meu concorrente que tem essa noção. Então a iniciativa do Por Trás do Balcão, de levar essa informação, o trabalho que vocês fazem na rede, eu acho que é um trabalho sensacional. O pessoal tem que entender hoje que a rede não é mais apenas um clube de compra.
Condição comercial não é o mais importante. Não. O mais importante sou eu conseguir gerir o meu negócio, buscar resultado, atender bem o meu cliente, né? Ter o mix correto de produto. Criar uma jornada de compra real no cliente que traga uma experiência que faz com que ele queira voltar. Né? Isso aí. Você falou uma coisa interessante, porque assim, as pessoas acham que eu vou entrar na rede e eu preciso comprar bem. Claro que estar sempre com maiores descontos sempre é bom. Mas se eu abrir uma drogaria hoje, em qualquer parte do Brasil, e o desconto mínimo aí no genérico, nos medicamentos de marca sem propaganda ou no medicamento com propaganda, né? Nós vamos ter lá os descontos mínimos lá. A diferença dessa drogaria para uma grande rede não é isso que faz com que ela possa competir com a grande rede. Não é isso que, eu comprei um medicamento aqui com 65% de desconto, na grande rede comprou com 75% ou com 80%. Essa diferença não... Adão, acho que você tocou num ponto muito legal. A gente tem um pouquinho de bagagem para falar, um pouquinho de experiência, a gente lida com cliente de todos os portes no ramo de farmácia. A gente tem... Vamos falar de drogaria, porque eu acho que é principalmente o público que a gente está falando. Então a gente tem drogaria que acabou de abrir, então não tem nem como eu planejar um faturamento, eu projetar alguma coisa. Lógico, a gente abre querendo vender o máximo, mas por enquanto não tem como. Como a gente tem drogaria que vende R$30 mil, que é algo extremamente complexo, complicado, como a gente tem grandes redes que a gente presta trabalho de consultoria, trabalho de contabilidade, que faturam milhões e milhões e milhões. E uma coisa eu posso garantir para todos vocês, a diferença da margem entre o custo da mercadoria dele e o custo da mercadoria minha, que sou pequenininho, que vendo 30 mil, é mínimo. Só que o custo operacional daquela grande rede lá é, no mínimo, 10, 20 vezes maior do que o meu. A hora que a gente dilui essas duas variáveis, a gente vai observar que a compra já não é mais tão relevante. Só que o quê? Ele se preocupa em ter mix, ele se preocupa em precificar da forma correta, ele se preocupa em várias coisas, em iluminar bem uma loja, em fazer uma apresentação onde eu me sinto confortável em estar ali dentro. Tem estacionamento próprio. Coisa que às vezes o independente não se preocupa. Então o nosso empresário hoje ele tem que ter a consciência de atender bem, ser competitivo. Ser competitivo não é vender mais barato. Tem produtos que eu vou ter condições de vender mais barato, igual a grande rede, e tem produtos que eu tenho que entender que não é o meu nicho. Eu não tenho que ficar brigando no 10 centavos de uma losartana. Vamos brigar lá no final, vamos olhar lá no final, vamos olhar se o meu, porque eu tenho muito mais facilidade para atender bem do que o cara da grande rede. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem que pegar. Aquilo que a gente está falando aqui, a gente está trazendo o que eles fazem há muito tempo para ser aplicado no nosso pessoal aqui. A gente não está reinventando a roda. Não. A roda esses caras já criaram há muito tempo. Por enquanto não tem nada melhor não. Agora, hoje a gente vive num mundo conectado, globalizado, as informações circulam e eles já trabalhavam com isso há muito tempo. Hoje você melhor compra, você passa um mapa para o seu associado, para o seu cliente, que ele só não encara, ele só não vai de frente com a grande rede se ele não quiser. Porque informação para isso ele tem, ele sabe quem passa, quem entra na loja dele, qual é o público que circula, qual é o medicamento ou o produto que mais se consome naquela região, pela faixa etária, classe de renda. Você entrega isso tudo. Em cima renda disso per capita. Em cima disso aí a gente consegue fazer um trabalho. E outra, pessoal, para completar aquilo que eu estava dizendo com relação à gestão. Drogaria é um baita do negócio. Eu adoro, eu brinco com todo mundo. Dá dinheiro? Adão, para quem sabe trabalhar, dá. Dá para ganhar, né? Dá para ganhar. É fácil? Não. Você tem a gestão de um grande negócio dentro de um pequeno negócio. Uma drogaria hoje, eu vou mudar minha posição, eu vou me colocar ali. Se eu tiver errado, o Adão vai me corrigir. Uma drogaria hoje, média, ela trabalha com o quê? 10, 12 mil itens ativos na base de dados dela? Ativos? Não. Uma drogaria que vende R$100 mil aí, hoje ela tem cerca de 3 mil.
4 mil 4 produtos. mil produtos. Ela até pode chegar a ter 5 mil, mas você vai achar muito produto na curva D. É o que eu ia te falar. Tem Na muito verdade, produto na curva D. eu acho que às vezes eu me expressei mal. Ela tem 12, 13 mil itens cadastrados. Isso. Desses sim, cadastrados, ela vai ter ali 4, 5 mil itens ativos. Exato. E é engraçado, a gente vê pesquisas onde 70% da venda se concentram em menos de 30% do que ela tem. Uhum. Então, aquela curva A, aquilo que mantém o negócio funcionando, é muito pequeno. Eu ainda não tenho os dados desse ano da rede, do ano de 2022, mas em 2021, o que você está falando eram 2.037 itens, curva A. Ou seja, eu tenho 5 mil cadastrados. O curva A, 2.037 itens. Entendeu? O resultado, e pelo menos o resultado vem em cima disso, né? Só que o que a gente ia dizer, você tem que gerenciar o seu negócio não sobre 2.037, sobre 5 mil. E vindo lançamento, vindo novidade, vindo promoção, as distribuidoras hoje, a cada vez que passam, eles trazem mais para a gente condições, mas essas condições elas vêm com algumas surpresinhas, as chamadas pegadinhas do malandro, né? Sim. Pô, eu te vendo a curva A aqui, mas para você me comprar essa curva A, você vai ter que levar aqui a curva D. Eu brinco muito que a gente tem a classificação até da curva Z de zebra, né? Você vai ter que levar uma curva Z. Então isso é complexo, isso é muito complicado. Então, se a gente não tiver uma boa gestão e isso não virar rentabilidade, aí respondendo a sua pergunta, dá dinheiro? Se não virar, não vale a pena. Vamos ser farmacêutico, vamos trabalhar para uma boa loja, para uma grande rede, ter 13º, férias, trabalhar com horário marcado, porque o Santander bem diz, aí merchan para o Santander, depois a gente tem que cobrar, hein? Vou tocar o money aí, gente. Eles fazem uma propaganda que para mim traz o mundo atual. No passado, na época do meu pai, ser dono, ser empresário, era mandar. Uhum. Hoje, ser dono e ser empresário é servir, Sim. é fazer, é colocar a mão na massa. E o dono de drogaria acho que reflete bem isso. Ele compra, ele vende, ele paga, ele limpa a loja, ele atende representante, ele atende no balcão, ele faz um pouco de tudo. Ele é multitarefa. Ele é multitarefa. Então, assim como você, eu acompanho os seus podcasts, você fala muito bem que eu preciso aprender um pouquinho de tudo que circula o meu negócio para eu poder oferecer o melhor para quem está me vendo e o melhor para o meu cliente. E o dono de drogaria é a mesma coisa, ele tem que conhecer um pouquinho de tudo que circula o negócio dele, porque ele é multitarefa. E se ele não fizer, ele não vai para frente. E fazendo tudo isso, pensando no crescimento, né? Porque assim, ao longo desse tempo que eu tenho de farmácia, o que você vê, na maior parte das vezes, raramente você encontra alguém fora da curva, né? E eu costumo falar o seguinte, de 0 a 5, o pessoal fala assim, de 0 a 10, vamos fazer de 0 a 5. De 0 a 5 todo mundo fala assim, me dá uma nota. E a maior parte das pessoas são medianas, né? As pessoas são medianas. Elas acostumam, você chega na farmácia e fala pro cara assim, e aí, quanto sua farmácia está vendendo? 100 mil. Tá bom, tá bom. No outro ano você chega e fala assim, e aí, quanto sua farmácia está vendendo? 100 mil. Tá bom? Tá ótimo. Só que cada ano que passa, o mercado vem crescendo dois dígitos todos os anos. Esse cara, cada ano, as coisas vão ficando mais difíceis para ele, e aí ele vai sofrendo mais. Ele fala assim, cara, eu estou vendendo 100 mil, mas tá difícil. Por quê? Porque o mercado cresce, mas o mercado dele não cresce. Porque ele não acompanha os números. O Adão, vou te interromper. Isso é uma delícia da gente conversar e da gente falar. Às vezes as pessoas viram para mim, e é um tema que todo gestor precisa. A gente precisa definir meta, você concorda comigo? Com certeza. E, eu vou fazer meta mensal? Eu sou contra. Eu sou um cara que vem de planejamento. Então, quando a gente vem de planejamento, eu gosto de traçar as minhas metas anuais. Olha, você está chegando num lugar que eu gosto, sabe por quê? Desculpa te interromper também. O nosso negócio é esse aqui, a gente está batendo papo. E eu conversando assim, eu acho que eu aprendo muito mais, né? Mas eu também penso nisso na meta anual, porque é o seguinte, mês após mês, você vai ter variações, né? Nem todo dia você está do mesmo jeito. Você acorda um dia bem-humorado, outro dia humor médio, no outro dia você está mal-humorado. E
a gente falou um pouquinho antes aqui de conectividade, o cara espirra na China, o mercado mexe aqui. E não adianta a gente achar, não afeta o meu negócio. Afeta. A gente estourou uma pandemia agora, final de 19 para 20, o mundo virou de cabeça para baixo, o nosso setor, com exceção que a gente teve de perda humana, o nosso setor teve ganho, mas tiveram setores que pararam. Tudo começou aonde? Começou lá na China, demorou 60 dias para chegar aqui, mas quando chegou, virou de cabeça para baixo. Quem entendeu o movimento e tinha condições, porque quando a gente fala de gestão, a gente acaba falando de condição, e quando a gente fala de condição, a gente fala de dinheiro, de capital disponível, e se preparou, ganhou um dinheiro absurdo. Quanto que você vendia um álcool em gel antes da pandemia e quanto que você vendeu um álcool em gel durante a pandemia? Aí a gente começa a olhar, luva, máscara, se eu estiver enganado, você vai me corrigir. Máscara era curva o quê antes da pandemia dentro de uma farmácia? C? C ou D? Porque A não era, com toda certeza do mundo. De uma hora para outra virou um produto que quem não tinha estava desesperado para ter. Começou a fazer contabilmente errado, mas ir na costureira do lado, né? Que tinha que atender. Eu tinha que vender aquilo, era oportunidade. Quantas ações de Procon a gente não foi solicitado ajuda, porque antes eu vendia o álcool em gel a R$ 5,90 e de uma hora para outra eu passei a vender a R$ 39. Ok, tem um abuso econômico? Se eu for pegar o 5,90 para o 39, tem. Só que o Procon tem que lembrar que o fornecedor também saiu daquele custo anterior de 2,53 e jogou ele para 29,90. Então, na verdade, se eu tivesse estoque, eu estaria tendo um custo de oportunidade. Mas eu estava vindo repondo o meu estoque com um custo diferente. Então, tudo isso a gente tem que atentar. Então, eu gosto de meta. O que eu costumo dizer? Você não precisa engessar. Não engesse a sua meta. Eu tenho aqui, ó. Eu faturo 100 mil mês, 100 vezes 12, dá em média de 1.200.000 ano. Então vamos lá, vamos projetar a nossa meta ano. Quanto que você quer faturar no ano de 2023? 1.200? Nós já estamos com um problema. O mercado cresce 2 dígitos. Eu tenho que ter um balizador. Eu tenho que me balizar por quem? A gente conversando antes de iniciar o podcast, o Adão colocou uma frase ali que começou a me fazer refletir. Quem vem de nada, quem vem do pouco, sempre espera o muito. Sim. Quem vem do pior sempre espera o melhor. Isso. Olha como é. Eu vou me balizar por baixo ou por cima? Quem sonha pequeno é aquela história. Eu quero viajar. Eu quero viajar de ônibus ou eu quero viajar de avião? Se eu quiser viajar e estiver sonhando que eu vou viajar de ônibus, muito provavelmente eu não vou conseguir viajar. Então, se a gente vai sonhar, vamos sonhar grande. É o mesmo custo. Você não paga nada por sonhar. Então, quando eu vou projetar minha meta, vamos projetar com um valor legal. Então, se o mercado cresce 2 dígitos, o mínimo que eu tenho que projetar com a minha meta é 2 dígitos. No caso do ano passado, cresceu 14%. Então, se eu ia faturar 1.200, eu tenho que crescer 14% em cima. Quando a gente fala de 14%, a gente está falando aí aproximadamente 150 mil. Sim. Então, eu já teria de faturar 1.350. Só que eu esqueço de uma variável. A alta de medicamento. Que esse ano vai ficar entre 5 e 8. É. Vamos numa média de 6,5, acredito eu. Né? Então, quando a gente fala isso, eu já tenho que corrigir, porque o meu estoque vai corrigir. Sim. No dia 1º, o meu sistema já vira uma chavinha. Automaticamente. E aquilo ali já mudou. Outra, que aí eu acho que é um fator que todo mundo esquece. Quando você estava me apresentando, né, um pequeno currículo, você disse que eu sou especialista em investimentos. E eu fiz uma pós-graduação, um MBA, em mesa de operações. Quando a gente fala de mesa de operações, foi para entender um pouquinho, não foi para operar uma mesa em mercado financeiro, mas foi para entender o que gira aquilo ali. E a gente tem que considerar o valor do dinheiro. Pessoal... Então tem que considerar a inflação. Tem. Os seus R$10 de hoje não são os mesmos R$10 de daqui 365 dias ou um ano. O que eu quero dizer? A nota muda? Não, a nota vai continuar a mesma, mas o poder valor de compra. Antes da pandemia, você comprava um saco de arroz por R$17. Na pandemia, a gente pagou 30. Uhum. Isso é o efeito da inflação. Então, quem tinha o dinheiro debaixo do colchão acabou não conseguindo comprar a mesma coisa que tinha.
Então eu vou considerar esse efeito na minha meta? Eu tenho que considerar, porque senão eu perco esses 8% da minha base de crescimento, que é a média de inflação que a gente tem hoje. Foi justamente isso que eu te falei, porque assim, eu tenho um associado que nós estávamos conversando esses dias e ele falou, minha farmácia, conversando sobre crescimento, ele falou, minha farmácia, quanto cresceu o mercado do ano passado? Eu falei, o mercado do ano passado cresceu 14%. O mercado de dependente, né? Cresceu 14%. E aí, ele falou, minha farmácia cresceu só 6%. Eu falei, deixa eu te falar. Se o mercado cresce 14% e você cresce 6%, porque nós não colocamos aqui a inflação. Não está computado aqui a alta do medicamento. Na realidade, tá perdendo. Você está perdendo o mercado. Você está retroagindo. Exatamente. Ele está achando que está ganhando, mas ele está perdendo o mercado. E para ganhar a mesma coisa que ele ganhava no ano passado, ele está tendo que trabalhar muito mais. Isso se ele ainda estiver conseguindo ganhar. Eu vou complementar. E hoje a gente está tão conectado que você consegue mostrar para ele até para quem que ele está perdendo. Exatamente. Tá vendo, pessoal, como é que é importante ter gestão, parar para avaliar o seu número, ou sentar com o seu consultor, assentar com a rede? Você consegue mostrar até isso para ele. Porque você está dizendo para ele o seguinte, o mercado cresceu 14% e você cresceu 6%. De cara, alguém cresceu 8% a mais do que você aqui no seu BRIC, na sua região. Já temos um problema. Alguma coisa está acontecendo aqui. Segundo, se a correção do produto, ano passado foi 2 dígitos, acho que foi 11 ou 12. Do alto medicamento? Ficou na média de 10,5%. Então, a alta do medicamento foi 10,5%. Porque teve um medicamento que subiu 12%, né? A alta do medicamento foi 10,5% na média. Você está crescendo 6%, você já está... Sua perda não é 8%. E a gente ainda teve a inflação. Cara, nós temos um problema sério, porque a tendência é que alguém venha e te engula. Uhum. É isso que vai acontecer. Não existe 2 mercados, né? Não. Só um. Só um. Bom, diante disso, então... Pessoal, eu sempre faço uma pauta. E agora eu vou fazer a primeira pergunta. Mas eu acho que a gente acabou falando de muita coisa da pauta aqui. Sim, mas assim... A gente vai complementando. Quais são os principais KPIs que a gente pode ter dentro de uma drogaria aí, né? Os principais indicadores? A gente ouve muita coisa e eu vou começar, para mim, pelo mais importante. Demanda. Venda. Faturamento. Se eu não tiver faturamento, não adianta eu querer olhar KPI nenhum, não adianta eu querer olhar indicador nenhum. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é venda. A partir disso aí, se a venda é a alma do meu negócio, eu tenho coração, eu tenho cérebro, a gente começa a ir para outras partes importantes. CMV. Né? Porque o CMV, gente, naquela linguagem bem popular, é quanto custa a sua mercadoria, quanto custa a sua reposição de estoque. Se eu faturo 100 mil e tenho um CMV, vamos pegar um CMV médio, vamos dizer na casa entre 55 e 60, para ficar mais fácil a nossa conta no bate-papo, vamos falar de 60%. Que é o ideal para uma farmácia pequena, tradicional, né? Tradicional, que vende aí cerca de 100 mil reais. Quando a gente fala de grande rede, esse CMV vai subir. Sim, né? É porque eu vejo algumas drogarias falando assim, me falaram que um CMV de 65 é aceitável. Sim, é aceitável de 70. Mas depende de quanto você fatura. Exato, o cara fatura 100 mil e tem um CMV de 65, de 70%? Não paga conta. Não vai pagar conta. A não ser que trabalhe ele, a esposa e o filho. Né, que sejam escravos do próprio negócio, porque fora isso aí não vai pagar conta. E se pagar conta, ele não vai ganhar aquilo que você me perguntou no começo, farmácia dá dinheiro? Aí eu vou ter que te responder aqui agora. Não. Não dá. É melhor virar funcionário. É melhor ser funcionário, né, que você vai ter garantido aquilo ali todo mês. Mas respondendo a sua pergunta, então o CMV, saiu do CMV, eu gosto sempre de avaliar, e pessoal, vamos trabalhar sempre com valores líquidos, porque é aquilo que entra no nosso bolso, Sim. É aquilo que compõe a sua base de imposto. Eu não pago imposto sobre o meu valor bruto. O desconto é um balizador que eu tenho que ter, porque eu preciso saber se eu estou dentro da média de mercado. Sim, porque... esse é o desconto que me fala. Porque eu sempre falo que desconto é o seguinte, desconto ele é igual um veneno, né? Se você pegar a fornecida e pingar uma gotinha e tomar, você vai se sentir mal, mas... não vai morrer. Não vai te matar. Pinga 10 gotas, ela vai te matar. Assim é o desconto.
Se você der pouco desconto, ele não te mata, você fica careiro e não tem sucesso na farmácia. Se você der muito desconto, ele te mata. Porque o que vai sobrar líquido... Não paga a conta. Porque nós estamos falando aqui, vamos fazer uma conta rápida aqui. Eu vendo 150 mil, bruto. Dou 50 mil reais de desconto, vendo 100 líquido. Meu CMV de 65 mil, dos 100 mil... 35. Para pagar a despesa fixa e Se variável. a gente já começa aqui, quando a gente fala de Minas Gerais com farmacêutico, 44 horas a 6 mil reais de piso. Na hora que você joga em cargo, toda essa brincadeira. Nós estamos falando do variável. Sim. Nós não falamos nem de fixo. Né? Porque digamos que vendendo 150 mil, seu fixo não seja tão alto. Não paga. Não paga. Não paga a conta. Né? Aí não vale a pena. Então, é essa gestão que a gente tem que ter. Então, quando a gente fala de indicador, a gente está falando, primeiro, o cabeça do negócio. Faturamento. Segundo, CMV. Terceiro, desconto. Porque eu não posso dar muito, mas eu também não posso deixar de dar. Sim. E quem gira o negócio hoje, quem que vai determinar o meu desconto? Principalmente, é o mercado. É o meu concorrente. E não vejam o seu concorrente como seu inimigo. Seu concorrente é seu parceiro, é um cara que pode engrandecer o negócio. Se não fosse a concorrência, a gente não procurava ser melhor. Eu não procurava ter uma loja mais bonita, mais bem montada, uma equipe mais bem treinada. Eu não estaria assistindo esse podcast aqui agora. Por quê? Porque eu não tenho concorrente, eu sou sozinho no mercado. Eu não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Então, o desconto, a minha venda líquida, que é aquela minha base de realmente o que vai entrar de dinheiro. Aí tem algumas coisas que a gente tem que olhar. Ticket médio. Sim. Ticket médio, a gente tem que atentar para ele. Existe aí... Como que eu vou olhar meu ticket médio? Eu vou olhar o ticket médio da grande rede? Não, eu não sou grande rede. Eu não tenho espaço, eu não tenho aquela linha de dermo gigante que a grande rede tem, que geralmente é o que joga o ticket mais para cima. Se a gente falou aqui que eu tenho um mix de 5 mil produtos na loja, a grande rede tem 12, 15. Então, vamos pegar um ticket médio do meu porte. Isso aí, você tem essa informação, você consegue passar isso? Sim. Vamos olhar o ticket médio, vamos olhar qual é o fluxo de pessoas que entram na minha loja. Vamos olhar meu ponto de equilíbrio. Né? Ponto de equilíbrio, gente, o empresário tem que saber o que é isso. Para resumir para vocês, bem simples. Ponto de equilíbrio é quanto que você precisa vender para ficar no 0 a 0 no seu negócio. Para não sobrar nada, você não tomar nem prejuízo nem lucro. Você pagou as suas despesas, não colocou nem um centavo no bolso. Teoricamente, você não tomou essa água que a gente está tomando, mas você pagou o seu negócio. A partir desse momento, do ponto de equilíbrio, você começa a colocar dinheiro no seu bolso. Sim. Mas até lá, né? Então o ponto de equilíbrio é fundamental. Se você quer ter um negócio saudável, busque o seu ponto de equilíbrio, determine seu ponto de equilíbrio, senta com seu consultor, senta com seu contador, pegue essa informação. Então esses, Adão, seriam os principais pontos os principais KPIs que eu destacaria para que você consiga fazer uma gestão inicial. Óbvio, depois tem vários outros que a gente pode, aí a gente vai falar de nível de estoque, né? Aí a gente vai falar de índice de endividamento, a gente vai falar de rentabilidade, de receita financeira, tem vários. Sim. Mas se eu conseguir colocar esses aqui, eu tenho certeza que a farmácia vai te dar dinheiro. Eu não tenho a mínima dúvida. E agora, nós falamos aqui, até agora, desses KPIs, que são importantíssimos e não pode ser perdido de vista, que muitas das vezes eu consigo, fazendo um DRE, né, ou um DLP, não importa o tipo do nome, né, que a gente dê aqui, que a função é a mesma, mas, por outro lado, eu tenho que fazer o DFC. Esse, sim, é de suma importância, né? Porque uma coisa é a venda, que é o faturamento, outra coisa é o quanto que entrou no seu caixa, lá na conta do banco no final do mês. Você acha que você foi perfeito aí. Eu acabei de não mencionar esses dois indicadores e que, assim, são tão importantes quanto o faturamento. DRE ou DLP, tá, pessoal? O nome correto é DRE, demonstrativo de resultado. DLP acaba que é um nome que foi adotado no nosso segmento, né? Mas é como vocês entendem. O entendimento? Isso, e como a ordem do trator não vai alterar o viaduto, não tem problema a gente utilizar, mas o nome correto, se você tiver, por exemplo, num curso
de uma instituição renomada, num curso do Sebrae, você vai sempre ouvir isso como DRE. Então, a DRE, ela tem uma visão contábil do seu negócio, mas ela é fundamental. Por quê? Eu vou te dar um exemplo, eu, Nísio. Se você vira para mim e fala assim, Nísio, estou com um problema na minha loja, me ajuda a resolver? Adão, quanto você fatura? Faturo 150 mil. Seu faturamento é razoável, seu faturamento dá para sobrar um dinheirinho no meu bolso. Cadê a sua DRE? Geralmente eu acabo escutando, não tem. Mas você vai e me entrega a sua DRE. Você me entregou a sua DRE, eu não vou olhar nada nela a não ser a última linha da sua DRE. Por quê? Se você tiver prejuízo, pé no freio de mão puxado, nós vamos ter que fazer uma mudança de 180 graus no seu negócio. Você está tendo prejuízo. Se a sua DRE está positiva, que seja 0,1, aí sim eu vou começar a olhar para cima. Por quê? Para a gente encontrar um motivo de um 0,1 só de resultado. DRE, ela trata competência. Ela é o que me mostra se o meu negócio é lucrativo ou não. Então, a hora que eu te peço, eu viro e falo assim, a loja do Adão me deixa 12% de lucro. Legal, tá bacana. Cadê os 12%? Aí, o que é a DFC? Aí que tá a diferença entre DRE e DFC. A DRE, ela é contábil, né? Ela é competência. Ela pega ali aquele período. A DFC é a entrada menos a saída de dinheiro nesse exato momento. Então, o que eu costumo brincar? Eu, Nísio, contador, adoro DRE. Você, empresário, gosta de DFC. Porque você gosta de quê? Dinheiro no seu bolso. Então, a DFC é fundamental para quê? Para o giro do meu negócio. É ali que me mostra se eu tenho dinheiro e capacidade para continuar girando a minha empresa. A DRE, ela me mostra se eu tenho resultado. Aí você vai falar, mas você embolou o negócio. Não, eu não embolei. Eu posso ter uma DRE positiva com um fluxo de caixa negativo. Que é um exemplo muito simples. Eu vendo 100 mil, tenho CMV de 60. Então, me sobra 40 mil para pagar a despesa. Só que nesse mês aqui, eu tenho de fornecedor para pagar. Se a gente não pagar fornecedor, a gente não vive, porque é ele que coloca a mercadoria dentro de casa. Eu tenho 85 mil de fornecedor para pagar. Meu CMV não era 60? Eu estourei o meu limite de compra em 25 mil. A hora que eu estouro isso aqui, onde que vai sair esse dinheiro? Lá do meu caixa. Esse dinheiro, ele vai sair na minha DFC no momento que eu pagar. Mas ele está aparecendo na minha DRE na hora que eu der entrada na nota. Então é aqui que vem a brincadeira. Por quê? Porque geralmente eu compro com prazo. E eu compro com prazo longo. Então o meu desembolso acontece lá na frente. Então nisso a gente acaba descasando um e outro. E esse é o grande problema. A maioria dos empresários do nosso segmento, eles têm uma DRE positiva e uma DFC negativa. E isso é preocupante, porque chega uma hora que eu começo a antecipar, que eu começo a entrar em cheque especial, o que acaba aumentando mais ainda seu custo, né? Isso. Estoque. Estoque é muito bom, gente. Mas o estoque bom é aquele estoque que vende. É o estoque que eu compro com um capital determinado para comprar sem passar aperto. Eu tenho que ter capital para girar o meu negócio. Se na pandemia as farmácias tivessem fechado, quantos dos nossos colegas não estariam mais aqui hoje? Rapaz, se o nosso negócio não fosse tão rentável, o senhor Nilson Ribeiro, presidente da Abrafad, quero inclusive mandar um abraço para ele. Vou aproveitar, beijo no coração, seu Nilson, grande. Esse sim é um professor. Esse sim é um professor. Ele é um cara fantástico. Ele esteve aqui, a gente estava conversando e ele falou uma coisa, e ele fala, inclusive, uma coisa fantástica. O mercado farma é o último que entra em crise, o primeiro que sai dela. Eu até brinquei com ele e falei, então não entra. O seu é o último a entrar e o primeiro a sair.
Você é o último da fila. E é o primeiro que sai. E o primeiro que sai, ou seja, você chegou na porta, você volta para trás. Né? Você não entrou. Então, o mercado ele é muito bom. E aí, no almoço hoje, eu até falei contigo que eu detesto esse pessoal profeta do apocalipse. Na pandemia, o pessoal ficou falando, o Brasil, as farmácias vão quebrar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, tal. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Era março, fechou tudo, acabou a Bradilan, cancelou o evento, aquele negócio todo. Eu me lembro que nós cancelamos passagem de ida para Bradilan. Em cima da hora. Em cima da hora, hospedagem, aquele negócio todo. A feira começava na terça e na sexta-feira veio a informação do cancelamento. Exato. E aí, assim, a gente começou a fazer planejamento. O que seria o ano? Bom, aquilo que você disse aqui, de repente nós começamos a vender álcool em gel, começamos a vender máscara, ficou um desespero por causa de álcool, máscara, luva, não sei o que, tal. Aquele monte de informação, legislação mudando toda hora, né? Toda hora uma RDC nova. E as farmácias que estavam aqui, de repente fizeram isso aqui, ó. E a grande rede, naquele primeiro momento, ela sofreu um grande impacto. Até por onde elas estão localizadas. Exato. E aí nós vimos o cara que faturava aí 50 mil passar a faturar 120, 150 mil, o cara faturava 100, passar a faturar 300 mil. E com isso ele teve que começar a comprar mais, e o que você disse é uma grande verdade, porque as pessoas, como farmácia compra dentro do prazo, e geralmente um prazo médio de 60 dias, ele compra hoje, mês que vem o dinheiro está na conta e o boleto ainda não chegou. O meu prazo de pagamento é menor do que o meu prazo de recebimento. Exato. E quando eu não tenho gestão sobre isso, isso é extremamente perigoso. E isso acontece muito na farmácia independente, porque a gente encontra um punhado de gestor que ele não tem Prolabore. Aliás, ele nem sabe o que é Prolabore. Ele chega lá, ele vai fazer a compra de verdura no verdurão, no sacolão, me dá R$200 aí, ele pega no caixa. Chega a luz, a água da casa dele, o aluguel, outra hora a prestação da casa, a escola do filho, ele tira do caixa. As farmácias começaram a faturar muito mais. O que o pessoal fez? Gastou. Foi lá, compraram Hilux, compraram Corolla, trocaram o iPhone. Casa na praia, sítio, reformou sítio. E aí, nós vimos o reflexo disso em janeiro do ano passado. Acabou-se a pandemia, passamos a pandemia, voltamos para a realidade, né, o tal do novo normal não foi tão novo assim, né, nós voltamos a muitas velhas práticas e o mercado deu uma estabilizada. E aí nós vimos ano passado muita gente passando aperto, muita gente sem dinheiro, fecharam-se 6 mil farmácias no Brasil. Foi muita coisa. A gente fala de 92 mil lojas, eu acho que foi atualizada agora. Sim. A gente fala de 6%. A gente está falando aí de 7%, 8% de empresas que fecharam sem necessidade. Porque a gente nunca, eu não vou dizer ganhou dinheiro, eu vou dizer que nós nunca circulamos tanto dinheiro dentro do nosso negócio como circulamos no período de pandemia. Você tá doido, muita coisa. Quem teve gestão e quem se planejou, pôs dinheiro no bolso. Esse aí eu comparo ao surfista. Aliás, todo mundo é surfista nessa hora, né? Todo mundo surfou na onda. A crista da onda ficou lá em cima, todo mundo foi para a crista, né? O cara que está preparado, o cara que está se profissionalizando ou que já é profissional, ele ficou ali em cima, ele passou até dentro do tubo, né? No caso do surfista, forma aquele tubo e o cara passa dentro do tubo ali. Aquela sensação gostosa. Agora, teve muita gente que caiu no meio, a quebra da onda ali derrubou o cara na metade da onda, o cara veio caindo, e quando a maré baixou, o cara ficou lá sem saber o que fazer, sem dinheiro e endividado. Eu comentei com... Dinheiro é a mola que move o mundo. Uhum. E quando eu falo em dinheiro, eu estou dizendo de espécie, dinheiro guardado no banco, aplicado, capital disponível, vamos falar assim. E a gente sabe que tem muita gente que ganha dinheiro no desespero do outro, na oportunidade. E eu conheço empresários em vários estados do Brasil que compraram inúmeras lojas boas, de ótimo potencial, que tinham gestão defasada, gestão problemática, que o cara quebrou um ano depois da pandemia.
Justamente pelo que você falou, vendeu muito. Acho que o nosso grande desafio no período pós-pandemia era manter o meu patamar de venda não tendo mais aqueles produtos para vender, né? Teste, porque isso tinha que acabar uma hora mesmo, Claro. não tem jeito. A vida tinha que continuar. Então eu tinha que manter isso, só que não é fácil, né? Como que eu vou manter, às vezes, uma venda dobrada em cima de produtos que não são produtos de giro, não são produtos do dia? Então, esse pessoal, infelizmente, não aguentou. E quem tinha oportunidade comprou boas lojas de grande potencial por valor muito abaixo do mercado. Porque o empresário ele tinha uma saída. Ou ele vendia, Ou ele vendia. ou ele quebrava. Então, eu prefiro vender e muitos deles hoje trabalham para quem comprou. Né? A gente sabe que a personalidade do atendimento, principalmente no nosso segmento, ela faz o diferencial. Faz. Né? Então, muita gente hoje acaba trabalhando para esses empresários que compraram um ponto ali nesse descompasso que eles tiveram aí. Cara, e assim, bom, eu acho não, né? Eu sempre falo aqui que gestão é a coisa mais fundamental de qualquer empresa, em qualquer segmento. Sem gestão, aliás, Falcone, né, que é um dos maiores... Um dos pais da consultoria moderna no Brasil. Sim, o cara... E é daqui de Minas, né? Sim. Ele diz que porque a gente precisa fazer essa análise, né? Olhar os números, olhar tudo, toda essa informação, porque a gente tem informação. O grande gargalo, o grande problema que tem no nosso mercado é que a informação está aí, mas as pessoas não sabem usá-las. Entendeu? Ela tem lá os indicadores, mas ela não sabe interpretar, ele não sabe analisar. Então, e muitas das vezes ele não explora os profissionais habilitados que tem. Ele não pega uma contabilidade especializada para ajudá-lo. Ele descarta o auxílio de uma rede porque ele acha que a rede é só para comprar mais barato. E é justamente nesse quesito, por exemplo, você falou uma coisa interessantíssima aí. Acabaram o número de testes, saiu agora, o IQVIA trouxe aí o relatório, a relação de teste do ano passado. Como nós ainda estávamos com o resto aí de Covid, resquíciozinho. teve muito teste. Agora os testes de Covid caíram. Por quê? Porque aquilo ali é sazonalidade, né? Qual que é o teste que mais sai? Por isso eu não vou ter teste na minha farmácia, Adão? Não. Tem que ter. Você tem que trabalhar com testes clínicos. Mas um dos testes que mais sai, segundo a Clinicar, é beta-HCG. Então, eu já sei. Né? O normal está aqui. Eu vou ter teste Covid ainda? Vai. Não vou deixar de ter, mas pouco. Exato, não é mais a mesma situação. Né? Então, eu preciso seguir a onda do momento, né? O mercado, a pandemia, ela trouxe. Em 2020, a gente estava falando que puxou 5 anos para 2020. Então, o que era para acontecer em 2025 aconteceu em 2020. Nós estamos em 2023, nós estamos vivendo 2028, gente. Olha como acelerou o resultado do nosso negócio, o crescimento do nosso negócio. E isso deu para se ver no ano passado. Nós temos agora, a farmácia ela pode fazer testes clínicos, ela tem telefarmácia, ela tem o consultório farmacêutico, ela tem a telemedicina. E tudo regulamentado. Tudo regulamentado. Né? Coisas que nós brigávamos antes, que a gente falava, meu sonho é poder fazer isso, é poder fazer aquilo. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer. Só preciso me adaptar, me organizar para isso. E aí eu preciso, mais uma vez, voltar para os indicadores, olhar todos os indicadores, fazer tudo de forma... eu posso fazer vacinação. Esses dias eu estava conversando com um associado, falei, cara, na tua cidade tem apenas uma empresa que faz vacinação. Coloca a sala de vacina. Coloca a sala de vacina. Eu estou com um parceiro aqui em vacina que ele estava me mostrando a rentabilidade que dá uma vacina para influenza. A vacina para influenza tem 150% de markup. Olha aí, gente, dá dinheiro?
O problema é que eu tô... Quer ver como é que a gente vai... A gente entra na pauta e sai, né? Vou responder, acho que eu vou acabar respondendo o item da pauta. Vale a pena eu ficar brigando por 50 centavos no preço de venda de uma Neosaldina? 10 centavos na compra de uma Losartana? Sendo que pouquíssimos vão pensar, pouquíssimos vão ter, todo mundo precisa, e o markup é de 150%. E quando você pega o calendário de vacinação, a vacinação para influenza, ela até está lá para o idoso. Mas para a população ativa, nós não. A gente tem que ir lá você e pagar. Tem que ir lá e pagar. Né? Tem uma série de vacinas que não estão no calendário, que fazem parte do calendário, mas não está na rede pública. E elas você têm que ser tomadas na rede particular. Exato. Então, assim, claro que se todo mundo for implantar, e não é fácil implantar, porque tem uma série de normas, regulamentações que tem que seguir, né? Mas tem farmácia que ela tem capacidade. Aí o cara fica ali, mas não sei o que e tal. E eu vejo muita gente falando assim, quanto que é para montar uma clínica, para mim colocar uma vacinação aqui, Adão? Quanto que gasta? Aí você fala com o cara, você vai gastar cerca de 50 mil reais. Nossa, mas isso tudo? Mas aí ele não tem farmácia popular e ele vira para você e fala assim, você não sabe de um CNPJ, alguém que tem um CNPJ de farmácia popular para vender? E ele paga 100 num CNPJ de farmácia popular. Num programa que hoje, apesar de trazer fluxo, não me traz rentabilidade mais. Aí é onde entra o ROI. Eu sempre falo pro pessoal, qual que é o retorno? Em quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento? Porque é um investimento. Sim, com toda certeza. E se eu investir, ele tem que me retornar num tempo hábil. Passou daquele tempo é prejuízo, certo? Com todas. Sem tirar nem pôr. Então, eu tenho que... tudo que eu vou fazer de investimento na minha loja tem que ter tempo para retorno. Eu tenho que receber de volta. Você falou aí no... Tem coisa que a gente não esquece, né? No meu primeiro dia de aula, eu tinha um professor de custos fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Olha que aprender custos é uma das matérias mais difíceis dentro da contabilidade. E ele fazia uma pergunta. Para que você monta uma empresa? As respostas são as mais variadas. Meu sonho, eu quero empreender, quero isso, eu quero aquilo. A gente escuta muito, quero ganhar dinheiro. Quando você falava que eu quero ganhar dinheiro, ele falava não está de todo errado, mas eu vou te ensinar a responder como empresário ou como contador, para ter retorno do capital investido. O que você acabou de falar? O famoso ROI. Né? Eu preciso... Gente, se eu coloco um dinheiro no meu negócio, ele tem que retornar para mim. Sim. E ele tem que retornar dentro de um tempo. Porque senão, eu deixo meu dinheirinho parado na renda fixa. Que ele vai render. Que ele vai render bonitinho ali. E vai estar seguro. Meu pai fazia antigamente, quando a poupança rendia 90%, 80% ao mês. E com segurança, né? Porque hoje, você está falando aí, porque o retorno, ele tem que ser seguro, correto? Totalmente. Porque quando você investe numa renda fixa... Ele está garantido. Você tem o FGC ali que te cobra até 250 mil. Então, se eu virar e falar que até 250, se for para eu investir nisso sem data de retorno, deixa na renda fixa, que hoje ela vai te pagar 13,75 ao ano. E se você tiver um pouquinho mais do que isso, vai te pagar até mais. Né? Porque aquela brincadeira de que a água corre para o mar é a maior verdade que tem. Sim. Né? Então, à medida que você vai capitalizando os juros, isso vai entrando ali na brincadeira. Então, se eu não conseguir medir esse ROI e se eu não conseguir atingir a meta de atingimento desse ROI, é melhor não colocar. É melhor não dar o passo. Exato. A gente faz, na rede, a gente faz consultoria de abertura para novos, tanto quem já tem drogaria ou quem não tem. E uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte, a gente fala do payback também, né? Tempo de retorno. Que é o mesmo, que é o tempo de retorno. Isso. Só que a diferença é que eu estou investindo aqui do zero. Né? Vou montar um negócio aqui. Em quanto tempo é viável eu aguardar? Porque você tem que medir tudo isso. Talvez o investimento não vale a pena investir naquilo ali, ou não seja o momento ideal. Então, tudo isso tem que ser olhado. E em farmácia, muitas das vezes, as pessoas têm mania de fazer as coisas de forma empírica, né? Muito imediato. Achando que o negócio vai acontecer da noite para o dia. E não é. Não é. Primeiro, não posso achar.
eu tenho que ter certeza. Segundo, tenho que colocar ali na ponta do lápis e acompanhar, né? Qual que é o tempo de retorno do meu negócio? Geralmente, um tempo que a gente estima, tempo médio é de 24 a 36 meses. Se eu conseguir retornar antes disso, você fez uma gestão muito legal, acertou naquilo que você está fazendo, né? Ótimo. Se ficar entre o 24 e o 36, está dentro da média. Acima disso, a gente já está alongando o retorno. Alguma coisa deve estar errada. Uhum. Eu não posso trabalhar dessa forma, né? O grande Mensurei sucesso, planejei mal, escolhi mal o ponto. Qual é o grande sucesso, por exemplo, do Boticário? Mais um merchan aqui, mas acho que empresas de sucesso a gente tem que mencionar. Você já viu franquia do Boticário fechar? Não. Mas por quê? Porque existe esse trabalho que você faz aí por trás. Ó. Vem cá, primeiro, eu seleciono muito bem O meu público. quem vai ser esse franqueado que eu vou colocar. Ah, sim, claro. Né? Isso aí é dito e feito. Não adianta, eu tenho aqui rios de dinheiro e quero ter franquia do Boticário porque é rentável. Você vai dedicar o negócio? Você vai gerir o negócio? Não, eu quero porque é rentável. O Boticário não te quer. Você falou um negócio, nós saímos de novo do tema. Saindo assim, né? Mas, fazendo uma curvinha. Olha, cara, esses dias eu tava mexendo no Instagram e eu vi um cara lá falando lá assim, eu vou te ensinar a montar uma drogaria com pouco dinheiro. E aí já me soa mal, porque assim, o que você chama de pouco dinheiro? Eu ia falar, isso a gente está falando de grandeza. Aquilo que às vezes é grande para você é pequeno para mim ou vice-versa. Exato. Né? Então já começa muito solto. Sim, mas eu vou falar da experiência da rede lá. Às vezes alguém liga e fala assim, olha, eu tenho 100 mil reais para montar uma drogaria, é possível? Bom, se você me perguntar, com 100 mil reais, eu falo, cara, guarda teu 100 mil, velho, aplica ele, evita dor de cabeça, porque assim, vamos ser sinceros, uma montagem custa cara. Você vai escolher um bom ponto, ele tem um alto custo, né? Você tem um fluxo de passante. Eu tô colocando na avenida. Lá em Belo Horizonte, eu morava ali próximo eu morava na região da Pampulha, e tinha uma região que eu gostava muito de passar, que era naquela avenida Aminta Jacques, fica próximo ao Alípio de Melo ali. Sim, sim. Entre o Castelo e o Alípio de Melo. Exato, entre o Castelo e o Alípio de Melo. E a avenida Aminta Jacques tem um fluxo de passante muito grande, mas você tem que escolher bem um ponto, porque tem um fluxo de passante lá no meio dela, porque lá na ponta de lá está morto, na ponta de cá também está morta. Você tem que ver o seguinte, o cara que está do lado de cá, ele atravessa para o outro lado. Tudo isso faz parte do planejamento, gente. Você tem que contar. Às vezes o cara fala, eu botei aqui passa tanta gente e não está dando certo. Você botou no lado errado da rua. Até o lado você tem que escolher. Então não basta só ter o dinheiro, você tem que ter o dinheiro. E aí tu falou da Boticário. O estudo de mercado é fundamental. O cara vira e já te pergunta, quanto que você tem de capital para investir? Eu tenho 200 mil, mas eu tenho mais um empréstimo aqui. O empréstimo não serve. Não serve. Eles não querem. A hora que você falou aí, tem uma rádio mais famosa aí de Minas Gerais, né? Ela faz uma propaganda num dos programas dela. Abra sua drogaria, com 150 mil reais, você abre uma drogaria com alta margem de lucro. Não sei se vocês já ouviram essa propaganda. Né? Meu pai, 78 anos de idade, cara que me ensinou tudo na vida, que me deu a condição de chegar onde eu cheguei carregando uma pasta de vendedor. Né? Vira para mim e fala assim, meu filho, eu não aguento trabalhar mais no dia a dia, tá aposentado, graças a Deus com uma vida tranquila. Vou montar uma drogariazinha com esse pessoal aqui, porque você fala que o negócio é bom. Né? Eu falei, pai, mexe com isso não. Se o senhor tiver 150 mil para montar uma drogaria, o senhor não vai sair do lugar. O senhor não vai vender nela 70, 80 mil, vai trabalhar igual um burro de carga. O senhor não é do ramo, o senhor não conhece de medicamento, o senhor não conhece de balcão, o senhor é muito educado e tem o dom do comércio. Mas isso é pouco para o mercado competitivo que a gente tem hoje. Então,
fica com seu dinheirinho parado. Isso não é suficiente, né? Não. Agora, se o senhor virar para mim e falar, eu tenho 500, 600 mil para colocar no negócio, aí eu vou falar, mudou, você vai precisar de um bom farmacêutico, você vai precisar de um bom gerente, o senhor precisa estar numa rede, o senhor precisa fazer parte da Melhor Compra, porque sozinho, isso aí é um recado para quem não participa de uma rede e está vendo o podcast do Adão, para o amigo do associado da Melhor Compra. O independente, a carreira solo, ela vai acabar. Basta a gente olhar os mercados farmacêuticos mais evoluídos do que o brasileiro. Tá? O independente vai acabar. Ou ele está num grupo aliado com uma bandeira, ou ele está... Você usou muito legal hoje na hora do almoço o exemplo da cobra, né? Sim. Cabeça, rabo e meio. A cabeça vai estar aqui os grandões. Aqui no meio está o cara que vai ficar. Estamos nós. E aqui na rabeira vai ficar aquele que quebra hoje, vende para mim. Eu fico 2 anos, quebra e vendo para você. Você fica 2 anos, aí eu que estou no meio, aquela loja é boa, ela tem potencial. O Nise não sabe gerenciar. E vem um Adão e me compra. Então, se você tiver esse dinheiro, vai. Caso contrário, não mexe com isso não. Fica onde você está. Vai viver a sua aposentadoria, que você vai ser muito mais feliz do que sofrendo com a ansiedade do balcão, do comércio, desse mundo brigado que é o mundo da farmácia hoje em dia. É um ramo altamente competitivo e precisa de profissional. Eu ia falar isso aqui, competitivo e infelizmente ainda com pouco profissionalismo. A gente ainda está naquela ideia do comprar e vender. Mas eu tenho que parar com isso. Ó, eu vou soltar, eu quero fazer de repente eu faço um podcast também, mas eu vou fazer uma live só para falar do crescimento do mercado farmacêutico em 2022. Eu ainda não fiz o estudo completo, mas o independente cresceu? Cresceu. Só que o associativismo deu um show ano passado. Aliás, o associativismo vem dando um show. Eu ia falar, mas já há uns 5, 6 anos Exato. o associativismo cresce mais que a média do mercado. Mas o associativismo no ano passado botou o pé na porta para a grande rede. Porque nós sabemos que a grande rede ela cresce. Mas como é que ela cresce? Abrindo loja. Pessoal, então vamos falar um pouquinho de investimento, vamos falar um pouquinho de mercado financeiro com o que você falou. Grande rede, empresa de capital aberto, ela tem que mostrar para o acionista, eu, você, qualquer um de nós aqui, que chegar ali na B3 hoje, compra uma ação da grande rede. Sim. Só que ela tem que mostrar para mim, na DRE, que ela está dando lucro. Como que ela faz isso? Porque o custo operacional dela é muito alto. Então ela vai CPCando loja, ela vai abrindo loja. Então esses caras têm meta de abertura de loja para justificar resultado para o acionista e para crescer faturamento. Porque hoje ele perde para a gente, ele perde para o associativismo. E eles já viram que a competição é complicada. A gente está aqui em Minas, qual é a principal rede de farmácia que a gente tem em Minas hoje? Araújo. Existe, a gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto que não é. Mas Araújo comenta-se num projeto, porque ele já não tem muito mais para onde crescer essas lojas gigantes deles. As grandes cidades todas já têm. Eu sou de Belo Horizonte, moro no bairro Buritis. A Avenida Mário Werneck, uma avenida que não tem 2 quilômetros, tem 4 lojas da Araújo, gente. Cada uma delas, segundo informações nossas aqui de bate-papo de mercado, vende mais de R$1 milhão. Ou seja, nós deixamos de acreditar e perdemos isso para ela e hoje é praticamente impossível de competir. Mas aquele que ainda tem oportunidade? Não pode perder. Não pode, porque assim, eu peguei um estudo de Belo Horizonte, só te cortando aqui rapidinho, e aí estava mostrando o seguinte, porque nós somos ainda muito bom em vender medicamento de marca, sem propaganda, né, que é o chamado similar. Nós somos bom nisso. Bom demais nisso. Bom, genérico, também somos bons. Mas nós pecamos na venda do medicamento de marca com prescrição. Nós temos, assim, dá para crescer dentro do nosso negócio, do nosso segmento? Dá. Dá para crescer no medicamento, no PBM? Dá. A gente não explora tão bem. Outra coisa,
Aí você tem nutricosmético, nutracêutico, perfumaria. Aí vem a importância, eu não sei se você ia tocar nesse ponto, segmentar meu negócio. Uhum. Né? Por que eu tenho que layoutizar? Por que eu tenho ali que saber o que é, o que eu vendo de genérico, o que eu vendo de genérico OTC, o que eu vendo de MIP, o que eu vendo de nutracêutico, o que eu vendo... Primeiro, porque o mercado te traz essa informação hoje. Então, ele me traz me dizendo volume, me dizendo rentabilidade. Gente, por que eu tenho a informação e não vou usá-la a meu favor? Então eu tenho que categorizar meu negócio. Sim. Que é um outro indicador. Dentro Totalmente. daqueles indicadores que você disse ali, claro, nós falamos aqui do DRE, do DFC, você até explicou a diferença, né, dos dois, mas as categorias é fundamental. Também são indicadores, porque eu ligo, nós falamos aqui, quantas pessoas, o ticket médio. Adão, eu ligo tudo à categoria, tudo. Eu ligo gestão de estoque, eu ligo margem de lucro. O que mais dá lucro? Vamos falar percentual. O que mais dá lucro percentual dentro da loja? Genérico similar, né? Porque o CMV é pequenininho. Baixo. Agora, se eu vender 100 mil reais de genérico similar numa loja de 1 milhão, ela vai pagar minha conta? Não. Vai. Eu tenho que olhar a margem e eu tenho que olhar valor agregado. Tem hora que é melhor eu vender um medicamento que me dá uma margem menor, mas que me deixa mais dinheiro no caixa, ou o fluxo de caixa entrando na brincadeira aqui, ó. Eu sempre falo isso. Hoje você chega... Vou fazer uma comparação aqui. Tem um produto famoso, é uma marca famosa. Doralgina. Doralgina. Eu ia usar ela como exemplo. Tem uma outra marca famosa também, Neosaldina. A Doralgina deve ter aí 65% de desconto, né? Se ela estiver na promoção, deve ter até mais do que isso. Vamos colocar um preço de... Eu não sei quanto que custa. Vamos colocar aqui. Vamos trabalhar com... É porque ela é muito barata. Eu ia falar trabalhar com 10 reais, mas eu não posso fazer isso, porque aí eu vou distorcer totalmente a margem na hora que a gente for falar da Neosaldina. Eu também ia fazer a mesma coisa, acabei voltando aqui. Mas ela deve custar hoje 3, 4 reais. Isso. Mas o pessoal vende a R$ 6,99. Eu tô aqui na Bahia, eu vendo a R$ 9,99. Beleza. Tudo bem. Não importa. Que seja R$ 9,99. Faz a diferença se ela custar R$ 4,50. Vamos colocar que ela custe R$ 4,50. 100%. Deixou 100% no bolso. Exato. Bruto, né, gente? Porque Bruto. eu tenho que tirar imposto, eu tenho que tirar comissão, custo fixo, eu tenho que tirar outras coisas aqui. Mas para ficar fácil a conta, ela me deixou 100% aqui. Uma Neosaldina eu compro com 27% de desconto. A rede tem uma parceria hoje com a Impera, a condição 27%. Então eu vou lá e compro a Neosaldina. Bom, vamos colocar, eu não sei quanto que é o preço da Neosaldina, mas vamos trabalhar que ela custe aí R$ 25,00. Que o preço máximo do consumidor é 25, né? O preço de compra dela deve estar aí na casa de 20. Eu ia falar que com os 27% de desconto, 18, 19. Isso, R$19. R$19, mas eu vou lá e eu comprei o preço máximo 25, mas eu quero dar desconto, que eu quero vendê-la e eu vou vender ela por R$23, R$22. Se eu comprei por 19, está entrando 3 contos no meu caixa. É menos dinheiro do que a Doralgina, certo? Do que a Doralgina. Só que quantas Doralgina eu tenho que vender para dar 20? Aí o que a gente fala aí, olha o ticket médio entrando aqui na brincadeira. Melhorou meu ticket médio? Não me deixou a mesma margem, mas melhorou meu ticket médio. E tem hora, gente, que eu preciso olhar, porque eu preciso pagar a conta. Então não dá. A gente tem que ter essa sensibilidade. A hora que a gente vira e fala da questão, tem que vender genérico similar. Concordo, mas a gente tem que saber o que virar, o que vender. Não é tudo. Essa comparação é muito legal quando a gente fala do Luftal e do Simeticona. Uhum. É outro medicamento que a gente faz Novalgina e Dipirona. A mesma coisa. Agora, você quer fazer uma diferença realmente? Quer botar dinheiro no caixa, ter alta rentabilidade, tanto em dinheiro quanto em percentual? Nutracêutico. Vitamina. Você compra uma vitamina lá, vamos colocar que ela custou R$15. Você vende ela por R$69. É um absurdo. Porque a pessoa fala comigo assim, mas é muito caro vender uma vitamina de R$60, Adão.
O que é mais difícil? Você convencer o cliente a pagar R$60 ou levar a vitamina? A dificuldade está em convencer o cliente a levar a vitamina, não de pagar R$70. Depois que ele comprou que a vitamina é importante para ele, os R$60 já não é mais o detalhe. A prova disso, nós dois, você fez bariátrica, eu também fiz bariátrica, né? Não tomava antes? E hoje nós tomamos. Não vivo sem? Não. E aí quando você saiu do hospital, o médico te deu lá uma receitinha e colocou lá o quê? Centrum. A mais cara que nós temos no mercado. Exato. E aí, você chega lá na farmácia, bom, eu não tomo Centrum. Eu também não. Eu também não. Mas você chega lá na farmácia... Mas eu tomo a do meu parceiro, poxa, que é meu parceiro. Exato. Que é a mesma composição do Centrum. É isso que eu ia falar. Aí... Vamos completar, já que a gente falou do líder de mercado, do famosão. Eu vou lá e tomo Supranutri. Se você pegar a composição, ela é a mesma. A mesma. E aí eu vou lá e compro o Supranutri, mas quanto que é um Centrum? R$130. Quanto que é um Supranutri? 70. Cara, nós estamos falando da metade. Eu sei da necessidade de tomar. Eu vou tomar o mais barato. Mas ainda assim, né, suponhamos que eu não tivesse ido no médico, que eu não tivesse feito bariátrica, o cara vai chegar na farmácia, você vai apresentar a vitamina, você vai mostrar para ele que aquilo ali é bom, e aí ele vai levar, e de acordo com pesquisas, né, de cada... Essa pesquisa nem é minha não, tá? É de um grande fabricante de vitaminas aí do Brasil, líder de mercado. De cada 10 pessoas que você oferece vitamina, 7 levam. Ó, esse dado é interessante, eu não sabia. Você está falando aí de atender, de indicar a vitamina. Aí a gente lembra que a gente falou ali de tickets de pessoas que entram dentro da loja, da quantidade de vendas que a gente faz. Uma coisa que é muito, muito importante a gente olhar é a questão de atendimento. A gente tem N coisas para se fazer dentro de uma loja. Quanto tempo dura um atendimento no balcão? Não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, tá? Interpretador de receita, não. Estou dizendo atendimento. Né? A gente falou de crise mais cedo, que o seu Nilson disse que o mercado é o último e o primeiro. Aí você virou e falou, discordo só de um detalhe. Se ele é o último e o primeiro, ele nem entra. A única forma que a gente tem de entrar em crise é se faltar produto. Aí é crise. Se não faltar produto, nosso mercado não entra em crise. Porque hoje a gente vende de A a Z dentro da loja. A gente ainda ganhou essa facilidade. Então, um atendimento farmacêutico bem feito, ele dura aí entre 9 e 12 minutos. Se você pegar 12 minutos, que é o máximo, 1 hora não tem 60. Então, teoricamente, você faz 5 atendimentos bem feitos em 1 hora. Só que você tem momentos de pico e momentos de baixa. Não existe motivo, porque quando a gente fala de gestão, é legal a gente falar isso. Para eu ter produto vencendo, para eu ter loja bagunçada, para eu ter loja suja, para eu não te atender bem, para eu pegar uma receita aqui de às vezes um anti-inflamatório, né, e não indicar nada junto, eu fazer o atendimento. Você chega aqui para comprar um remédio para gripe, poxa, é hora de colocar a vitamina. Está gripando muito? Está precisando de vitamina C, está faltando isso, está faltando aquilo. Complementa o negócio, atende o seu cliente. Nessa brincadeira, você melhora seu nível de atendimento, você corrige determinados pontos dentro da sua loja, você aumenta ticket médio, você aumenta a lucratividade daquilo que você está vendendo e no final das contas sobra dinheiro e lucro na última linha. Aí o negócio começa a ficar legal. Aí muda, né? Aí começa a valer a pena. Aí vale a pena eu abrir loja às 7 horas da manhã e fechar 11 horas da noite. Trabalhar de segunda a segunda. Né? Vale a pena eu ficar, porque aqui o nosso público aqui sabe. O WhatsApp toca o dia inteiro com o representante mandando promoção, pedindo ajuda para bater meta, campanha que sai, o consultor te ligando para você poder olhar determinada situação na sua loja. Se não der retorno, a brincadeira não fica legal. Não fica. Não caminha. Cara, e olha, pessoal, o tema da nossa live, do nosso podcast, já estou lá na live, é caos na gestão.
Tudo isso que nós estamos falando aqui é gestão. O bom gestor, ele tem que olhar. E você falando aí, eu estou daqui pensando, cara, isso tudo é gestão. O gestor, ele tem que olhar o ticket médio, ele tem que olhar o atendimento, ele tem que olhar o produto que está faltando na prateleira, porque a compra, quem está lá que vai colocar, falar, o gestor de tem uma grande drogaria, procura mais disso. ainda, porque a gente não falou lá no começo que ele é o Severino? Sim. Ele não faz tudo? Faz tudo. Então ele tem que gerir tudo. Ele tem que gerir do financeiro a limpeza. Exato. E você pode virar e falar assim, mas a limpeza não é gestão. É gestão, a gente está falando de um empreendimento da área de saúde. Eu não vou comprar medicamento numa loja toda empoeirada, escura, suja. Não vou. Sendo que eu tenho a grande rede a 500 metros de mim, com estacionamento na porta. Tudo limpinho. Tudo bonitinho. Você chega lá, tem salgado, refrigerante, suco, fruta. Tem até o remédio que eu preciso. Até o remédio que eu preciso tem lá. Porque na verdade é o contrário, né? Tem até o remédio que eu preciso. Exato. Não vou. Então, se eu não cuidar das pequenas coisas, a minha gestão vai embora. Imagem. E aí está dentro da gestão. Você tem que, o que você acabou de falar, você tem que vender uma imagem. É tudo. É tudo. Né? Então, a sua imagem, ela passa. Você pode passar a imagem de um cara de sucesso ou de um cara fracassado. Você chega na drogaria, eu já cheguei na drogaria, encontrei o balconista de boné dentro da farmácia. O camarada de bermuda dentro da farmácia. Gente, imagina você chegar no hospital, seu médico estiver lá para te operar e ele estiver de boné. Ou de bermuda. Ou eu vou morrer na mão dele, ou eu vou morrer porque eu vou desistir da cirurgia. A primeira coisa que você tem dúvida, esse cara realmente é médico? É médico. Porque tem uma coisa que a gente usa, eu falo isso sempre nas minhas palestras, gatilho da autoridade. Gatilho da autoridade é um negócio tão fantástico que eu boto um paletó, uma gravata, e chego na região do fórum. Doutor. O cara olha e fala assim: Ô, doutor. Ó, doutor, é advogado. Se eu botar um jaleco e entrar dentro do hospital, sair todo de branco e entrar dentro do hospital, o cara não pergunta se ele. Ô, doutor, bom dia, boa tarde. Tudo bem? Ele vai imaginar na hora. Gatilho da autoridade. O cara não te questiona. Ele não chega e fala assim: deixa eu ver seu diploma. Você falou, vou fazer uma correlação à autoridade. Esse gatilho, na hora que você chega numa loja e ela tá vazia, tá cheio de buraco na prateleira, qual que é o gatilho que você tem? Tá quebrando. Tô fora. Nós falamos de estoque. Eu não posso ter estoque inchado. Mas eu também não posso ter loja vazia. Eu tenho que saber equilibrar. O meu papel aqui, gente, é muito fácil. Falar em ter gestão de estoque, falar em curva ABC, falar é fácil. Vai praticar. Vai trazer ali para a realidade do dia a dia. Não é fácil não, mas você tem que começar a praticar para poder colher lá na frente. Sim. Tudo aquilo que eu consegui reduzir da D e da C e trazer para A é importante. Eu vi o gestor comercial da Araújo, o Ivandro, dizer o seguinte, que o grande desafio da Araújo não é vender curva A. Curva A, o nome mesmo já diz, ela vende sozinha. Ela já é commodity. Hoje, eles já partem a curva deles, se eu não me engano, até curva H ou I. É vender esses produtos aqui e transformar eles em curva A. Porque se ele fizer isso, o crescimento dele está garantido. Porque a pré-alta já corrige, o mercado já cresce. Se eu pegar aquilo que ninguém quer e fazer ele virar produto de venda de curva A, eu vou crescer acima da média. E já que você falou isso aí, bom, talvez quem está nos assistindo ou nos ouvindo não entende o conceito. Por que é curva A? Porque o produto curva A é o produto que gira muito rápido, ele não fica parado na prateleira. Quando a gente fala assim, você tem que evitar ter curva C, curva D, porque esse produto ele não pode passar muito tempo na sua prateleira. E aí quando a gente fala curva C, curva D, nós estamos falando de produto que fica 90 dias empatando teu dinheiro ali. Pessoal, a Adão tocou aqui, o seu sistema, o seu ERP, tem isso aí parametrizado para você. Tá? Todo sistema que se preza, o mais simples que seja, ele tem que te dar isso aqui. Curva A é aquilo que você vende todo dia, a Neosaldina, Eudorflex, né? Sildenafila, Losartana, esses principais produtos aí, Enalapril, isso é curva A, gente.
Quando a gente pega aqui, eu peço lá no Arquivo, me dá a relação dos 20 produtos mais vendidos. Vai estar lá glifosáto, losartana, hidroclorotiazida, É o A. metformina. Isso é tudo curvar, né? O soro. Isso é curvar. Aqui eu costumo brincar que algum desses aqui é AA, né? É o A+. Exato, é o A, é igual aquelas pilhas, né? Esse aqui é o 3A, 2A e você tem um A, né? Você tem aquele produto que ele é curva A, mas ele está cá embaixo. Está cá embaixo. Só que ele está dentro da curva A. Por quê? Porque ele tem um giro curto. Ele gira, e geralmente a curva A ela é parametrizada em até 15 dias. Lógico, isso aí é questão de entendimento entre as partes. Eu costumo dizer para o pessoal, trabalhe o seguinte para você ficar tranquilo, até para você não se matar muito no seu giro de estoque. Se você parametrizar a sua curva A até 29, a gente fala até 30, tá legal. Você está dizendo que você está girando o seu principal item pelo menos uma vez em até 30 dias. Aí você faz a curva B em até 60, a curva C em até 90 e a D acima de 90. Essa curva C e D, ela me custa. Mas a A também te custa. Mas A A te custa, mas ela gira. Exato. A C e a D, ela te custa, além do risco de vencer, você tem aqui o custo financeiro, porque estoque parado na prateleira por mais de 90 dias, ele te custa 2% ao mês. Isso é conta financeira, isso é matemática financeira, isso é o que as grandes empresas, os grandes supermercados contam. Então, um produto hoje que fica parado há mais de 90 dias, se ele te custou R$10, no 91º, o CMV dele foi para R$10,20. Ele já te custou 20 centavos a mais. No mês seguinte, já tomou mais 2% na cabeça. E vamos lembrar, é composto. É juros sobre juros. Não, e aí, quando você falando nisso, vamos lá na compra. O cara vai lá e fala assim, eu tô considerando a fila aqui, que eu tô comprando 10 centavos a menos, mas eu vou comprar para 6 meses. Se eu tiver caixa. Entendeu? Mas, ainda assim, se você for fazer a conta, você deixar o produto parado lá, esse dinheiro, se eu investir no outro produto, porque assim, o cliente que leva, eu tenho um cliente que leva isso aqui a cada 120 dias ou a cada 100 dias, mas esse cliente só vem na sua farmácia a cada 100 dias, porque esse produto, todo produto, tem produto que dura 3 meses? Acho que é difícil, né? Imagina. É complicado. Complicado. Isso que você falou, que você para pensar, quando você vem para a ótica financeira, você tem razão. Por mais que eu tenha fluxo de caixa, se eu levar em consideração que esse produto ele me custa 2% ao mês acima de 90 dias, a hora que eu chegar no final dos 180 de prazo, eu paguei, fazer a conta fácil, eu paguei aqui 6% de custo financeiro sobre aquele estoque que estava girando no final do prazo, da minha antecipação de demanda. Esses 10 centavos, numa losartana hoje, ele me representa o quê? 3% se representar. Muito. Então, eu falei em 6, eu estou perdendo 3. Sendo que eu posso ainda deixar, às vezes, esse dinheiro ou parado, ou colocar num produto que me dá mais, vale a pena. E ainda tem uma outra questão. A maior parte das lojas independentes, qual que é o maior sofrimento delas? Espaço físico. Não. Você tirou o espaço físico que você tinha para botar um produto que vai ficar parado ali 6 meses e você está deixando de ter um outro produto, porque aí as pessoas falam assim, não trabalho com tal medicamento de marca de propaganda porque ele não sai. Não, tem procura, né? Você só não tem ele. Adão, o pessoal me pergunta muito, você falou isso aí, espaço. Quanto que eu tenho que ter de estoque? Não sei se você deve escutar isso muito. Demais. É uma conta muito complicada de se fazer. Se eu for responder para você bem dentro daquela norma bem básica, eu vou ser aqui agora acadêmico. Você vai ter 1,5 vezes o seu valor do seu CMV, desde que 85% do seu estoque esteja em curva AB. Uhum. Aí você vai virar para mim e falar, bacana, hein? O que você quis dizer? Estou te dizendo o seguinte, se você tiver 1,5% do seu CMV, então se eu ver indo 100, meu CMV é 60%, se eu tiver 90 mil de estoque com predominância de curva AB,
eu vou conseguir girar e vender os mesmos 100 mil que eu vendo sem ruptura. Lindo. Só que eu não tenho 85% de predominância de curva AB. Eu não conheço nenhuma farmácia que tenha. Sendo muito honesto. E olha que eu conheço farmácia pra caramba. Assim, acredito que você também não conhece ou conhece. Não conheço. Geralmente eu conheço o contrário. Acabei de fazer ajudar um amigo a fazer um valuation esses dias de uma farmácia. E ele falou comigo, nós vamos fazer o balanço lá. Eu falei assim, ó, sem ver a farmácia, quanto que ela vende? 90 mil. Tem 250 mil reais de estoque. Ele falou assim, não, o cara falou que tem mais. Eu falei, se tiver mais, pode ter mais. Mas o que acontece nisso? Os caras compram mal para danar. Aí você fala assim, mas o cara tem 3 vezes o estoque dele? Existe farmácia que tem até 4 vezes o estoque. Ele compra, aí fica muito da mesma coisa e muito de curva B, curva C, né? Eu tenho um cliente em específico que ele é conhecido, que é o cara que tem tudo. Ele está numa ponta, ele tem uma grande rede, nessa outra ponta ele tem outra, ele está no meio das duas. Os vendedores das grandes redes falam, não, vai no fulano que ele tem. Então ele é um cara que essa conta de 1,5 encaixa para ele? De jeito nenhum. Não. Ele tem 3 vezes o CMV dele. Ele vende muito, ele tem um estoque muito alto. Outra coisa que é legal dizer, é muito mais fácil eu fazer a gestão de um estoque grande do que eu fazer de um estoque pequeno. Então essa conta de quanto eu tenho que ter de estoque, ela depende, ela passa por várias coisas, tem várias variáveis. Várias variáveis que vão definir quanto que eu tenho de disponível para colocar nisso. Eu tenho um disponível considerado, então às vezes eu posso julgar meu nível para cima com consciência, sabendo o que eu estou fazendo. Não, eu não tenho capital disponível. Eu vou ficar colocando estoque de produto que não gira. Outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado. Todo produto, gente, a hora que você vende, ele vira curva A. E, infelizmente, os sistemas são muito evoluídos, mas eles nos pregam essa peça. Uhum. Eu pego esse copo aqui, eu tenho 36 copos parados aqui no meu estoque há 1 ano. Comprei errado. Vou fazer uma promoção e vou jogar isso aqui fora. O copo era vendido a R$19,90, agora eu vou vender esse copo a R$9,90. Chega o Adão aqui, compra 10 copos, porque ele tem que fazer o podcast dele, ele recebe a gente muito bem. O que acontece com esse copo? Ele vira o quê? Uau. Aí, eu aqui, meu sistema me dá aquela sugestão de compra, copo tá vendendo pra caramba, eu só tenho estoque para mais 2 semanas. Aí entro nisso aqui, vai lá, 60 copos. Esse copo tá parado no meu estoque eu não sei quanto tempo. Olha eu comprando errado, estocando e tirando dinheiro do meu caixa. Você falou um negócio aí que o dono de farmácia ele tem que ter, principalmente na hora da compra, chama-se time. Quem comprou o teste de Covid na hora certa, vendeu tudo, ganhou dinheiro. Quem comprou na hora errada está com ele estocado, parado. Quem comprou álcool na hora certa, vendeu tudo. Quem comprou na hora errada, tem álcool aí, porque agora é proibido vender álcool líquido de novo na farmácia. Acabou a resolução. Time. Você tem que estar de olho no time. Esse copo aqui é time. É aquilo que a gente falou, por isso que existe essa sazonalidade. Voltando lá atrás, por que eu falei que meta eu gosto de fazer por ano e não fecho? A gente tem que fazer correções nela. Sim. Então, uma vez a cada 90 dias, analisa e corrige o curso. Apareceu uma crise de gripe absurda e a venda de antigripal, que era para acontecer ali entre junho e agosto, que é aquele Natal que a gente tem ali, está acontecendo agora em fevereiro. Isso vai impactar no próximo ano. Né? Nós tivemos isso agora em janeiro. Janeiro de 2022 teve aquela sazonalidade de Ômicron junto com a influenza. O que aconteceu? E ainda ocasionou aquela falta de mercadoria por causa da guerra e por causa do lockdown na China. Teve uma venda muito alta. Janeiro desse ano, nós não tivemos. Aí o cara fala assim, nossa, janeiro do ano passado eu vendi 100 mil, esse janeiro desse ano eu só vendi 80. Mas você esqueceu que teve uma sazonalidade. Aí está a resposta do porquê que o mercado recuou, acho que 14%, 15% agora em janeiro. Uhum. Normal. É esperado. O que eu tive de gente me ligando desesperado, eu estava de férias, num lugar maravilhoso e sem celular.
Só funcionava via WhatsApp. Aliás, eu tentei marcar um podcast com esse camarada. Rapaz, todo dia esse homem tava viajando. Férias demoradas. Ó, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me arrependi de não ter feito, eu tenho que aprender com você. Eu estava na região da América Central, tá, pessoal? Lógico, a gente tem que olhar a questão de resolução, do que pode, do que não pode. Mas eu tenho 2 filhos, né, com a Carol, que você citou mais cedo, e um deles começou a passar mal com dor de barriga, diarreia. O que eu fui procurar numa farmácia lá, porque eu não levei daqui, porque a gente não conta com isso, para ele melhorar? Probiótico enterogermina. E achou? Aí, achei, igualzinho a nossa, com uma única diferença. Quanto custa uma caixa de enterogermina aqui hoje? 39, 40 reais? Por aí. Ela vem acho que com 10 ou 12 ampolas. Flaconete. O famigerado eu não sei se era o empresário, se era o funcionário dele, teve a ousadia de me pedir $8 por ampola. Você tá Lá eles doido. fracionam e te vendem. Eu devia ter feito um podcast não, uma pequena gravação e mostrado, ó, eu estou nesse lugar maravilhoso, no lugar tal, vou mostrar como que ganha dinheiro. Porque olha isso aqui, gente, a enterogermina que a gente vende, a caixa, a 40 reais aí, o cara tá me pedindo aqui, o dólar a 5,50, $8, ele estava me pedindo 40, 44 reais em uma ampola. Eu olhei para Carol, olhei para meu menino e falei, não, arroia aí, daqui 2 dias você já tá bom. Yakult, meu filho. Graças a Deus não precisou comprar e ele melhorou. Na verdade não foi que não precisou comprar, a minha sogra ela tinha levado. Aí eu fiz um vale com a minha sogra e o moleque ficou bom. Mas, cara, olha como que é a diferença. Rapaz, se eu tô no teu lugar, tu tinha falado com minha mulher, tô doido pra ir embora. Tô devendo 45 reais pra sua mãe por ampola. Dizem que sogra não é uma coisa muito boa, né? Se ela me cobrar o valor de lá, eu vou falar, realmente, sogra não é boa. Por mais que eu não possa reclamar da minha. Mas então, gente, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar antenado, a gente tem que estar pegando. Eu tenho que olhar o ano passado, eu tenho que projetar o para frente. Porque meta não é achismo. Se fosse achismo, era muito fácil. É então, estudo mesmo. É estudo. Tem que estudar mercado, estudar. Nós estamos agora, vai chegar o inverno. O que eu espero do inverno? Nosso inverno vai ser severo, vai ser rigoroso? Não vai ser? Cada ano você tem uma situação. A gente conhece gestores. Todos nós aqui somos gestores. Até aquele que não faz a gestão na íntegra, ele é um gestor. Sim. E tem alguns que se destacam. Tem um gestor de loja do sul do país, ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente da grande maioria. São características. Primeiro, ele tem uma reserva financeira muito grande. Ele é um cara, um comerciante, um empresário muito bem sucedido. O que ele faz? Enquanto a gente vai comprar a demanda do inverno, na véspera do inverno, ele está comprando ela toda agora. Para começo de conversa, ele pisa no pescoço do distribuidor. Uhum. Porque aquele produto está com a venda lá embaixo. Ele chama o cara e aperta o pescoço dele. Então, de cara ele começa a pedir 30, 40. Se não der, ele não compra. Então, ele antecipa a compra dele. Então, ele nunca tem problema de falta. Ele está sempre com um produto bem precificado, porque ele compra muito bem. Ele está sempre invertendo o ciclo. É um cara que eu falo, você tem que dividir isso mais, explicar isso, porque é um ganho. É algo que as pessoas precisam praticar. E nessas conversas, nessas andanças, a gente vai vendo essas coisas funcionarem. E vai dando certo. Dá certo. Tem variáveis que a gente tem que olhar. Eu falo com o pessoal, nesse mercado nosso não tem certo ou errado. Tem coisas que a gente faz e... É o time. Exato. É o momento. Momento. Eu tenho momento onde eu posso dar o passo e eu tenho momento onde eu não posso. Bom, a produção fica toda hora no meu ouvido aqui. Pra gente finalizar, do seu ponto de vista, uma drogaria é um bom negócio? Um ótimo negócio. É um mercado que cresce 2 dígitos no ano. É o único mercado regulamentado que nós temos no Brasil, né? Sim.
e que tem preço máximo para o consumidor, que tem preço de fábrica, que tem N regulamentações e legislações. Então, assim, mercado que cresce 2 dígitos, que o governo geralmente me manda aumentar quase 2 dígitos. Vou falar que esse mercado é ruim? Nunca. Só que os desafios são grandes, a necessidade da profissionalização é imensa. A cada dia que passa, a competitividade aumenta, mas todo mundo que assenta comigo e me pergunta, você montaria uma drogaria? Toda hora. Toda hora. E até para dividir, eu falo que eu sou dono de 4.000, né, que eu sou um dos caras que mais tem drogaria no Brasil, porque eu me sinto dono de um pouquinho de cada drogaria que a gente tem o prazer de atender, de assentar, de fazer a contabilidade dela, de dar uma consultoria. Eu me coloco na posição desse empresário porque eu acho que ali a gente consegue viver o dia a dia de vocês e ver qual é a real dificuldade. Então, mesmo com tudo isso, eu abriria uma drogaria toda hora, principalmente com o que vocês me entregam hoje. Tá? Que hoje o dono de drogaria só não se profissionaliza se ele não quiser. Então, vamos firme, acreditem, é um baita do negócio, façam a gestão, contem com sua rede. Adão tá aí, Melhor Compra tá aí e sem dúvida nenhuma, Adão. E é por isso que a gente indica uma contabilidade especializada, porque para se ter sucesso em qualquer negócio, principalmente em farmácia, a gente precisa ser profissional e estar cercado de grandes profissionais. Cara, quero te agradecer. O papo foi excelente, excepcional. No início, nós começamos a conversar. Eu não te disse, mas eu quero gravar um novo podcast contigo e com a Carol junto, porque eu quero falar de gestão. Mas eu quero falar de gestão com marido e mulher. Porque você ser empreendedor, ser fundador e você ser sócio da sua própria esposa, é um negócio que em farmácia a gente vê que... Muito, e muitas das vezes a gente vê não dá certo aqui, não dá certo ali. Como alcançar o sucesso dessa forma. Já fica no ar, tá, pessoal? Da próxima vez vocês vão ver esse podcast. O convite está aceito e a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente, foi o dia que eu resolvi ser sócio da minha esposa, tocar um negócio com ela e crescer com ela. A gente divide casa, responsabilidade, acertos, erros, mas sempre querendo o melhor para nós, para nossa família, para os nossos clientes, para os nossos amigos. Esse aí vai ser um dos papos mais bacanas que eu vou ter, porque eu sou fã da minha esposa. Isso é legal. A minha esposa é uma pessoa nota 10, é uma baita do meu profissional, conhece extremamente e não é fácil. Rapaz, é uma característica de farmácia, mas vai ser um papo muito bacana. Na hora que ela vê esse podcast, que ela ouvir essa declaração sua, eu tenho certeza que ela vai te comprar até um presente. Ah, eu mereço, né? Eu mereço. Meu amigo, cara, eu quero te agradecer. Quero te presentear aqui com uma cajibrina? Rapaz, olha aí pra você ver. Só. Essa é da melhor, premiada internacionalmente, entendeu? É melhor compra essa aí. Essa literalmente é a melhor compra. É melhor compra, mas é premiada mesmo, ó. Tem prêmios, tá vendo? Ó, essa aqui eu vou fazer questão de abrir e tomar ela amanhã com meu pai, que eu citei ele aqui. Ele é amante, adora uma boa cachaça. E eu não posso deixar de acompanhar, porque quem tem o privilégio de assentar com seu pai, tomar uma cachaça com ele e dar um abraço, não tem nada melhor. Tem que aproveitar o momento. Então a gente tem que aproveitar e não só isso, agradecer ao Adão, agradecer a Melhor Compra. Eu te agradeço. Dizer assim, eu não sei quanto tempo a gente ficou aqui conversando, mas passamos de 1h30. Foi nota 11 e eu espero a gente poder fazer vários e vários eventos juntos. Vai ser um prazer estar do seu lado. Cara, o prazer é todo nosso. Eu quero te agradecer em nome do podcast, Por Trás do Balcão, em nome da Rede Melhor Compra. Somos parceiros da MCX, parceiro seu, da Carol. Manda um abraço para ela e vou trazê-los, os dois juntos aqui. Convite no mesmo aceito. Dia, tá bom? Cara, grande muito abraço. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Adão. Bom, tá? Muito demais. bom mesmo. Pessoal, mais uma vez,
Peço que curtam, ativem o sininho, copiem o link, divulguem, nos ajudem e continuem ouvindo e assistindo os nossos podcasts, sempre por trás do balcão. Forte abraço e até o próximo episódio. Forte abraço, pessoal.